Isso aí, galera. Agora a gente vai ver as operações lógicas, tá? Então, a primeira operação que a gente vai ver é a negação, é a operação mais simples, tá? A negação a gente vai representar aqui pelo til, beleza? Então, a gente vai falar o seguinte, que a negação, ela possui valor lógico contrário da proposição inicial, tá? Então, isso daqui vai ser importante para vocês. Então, por exemplo, se eu possuo aqui uma proposição P, então essa proposição P, a gente pode julgar ela como verdadeira ou falsa. Então, quando eu trabalho com o não P, né, com a negação do P, o que é verdadeiro, ele acaba virando falso. E o que é falso vai virar verdadeiro. Então, esse conectivo aqui ele é bem simples, tá? Vai possuir aí valor lógico contrário. Tranquilo? E ele é bem usado aí nos concursos, então tem que prestar atenção nele, tá? Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho uma proposição P, né? Botafogo será campeão, beleza? Como que eu faço a negação dessa proposição? A negação dessa proposição é dizer o quê? Que o Botafogo não será campeão, tá? Então, saber negar é muito importante, até porque muitos dos exercícios, né, aí dos concursos, a negação vai vir em forma de frase, tá? Geralmente não vem assim, nesse formato não, vai vir como forma de frase, beleza? Então, se eu admito, né, que essa sentença é verdadeira, né, espero que seja, o que vai acontecer? A negação vai ser falsa, né? Mas, se eu falar que essa sentença é falsa, a negação dela vai ser verdadeira, vai ter o mesmo sentido, beleza? Basicamente isso, essa daqui é a negação, tá? Depois disso, a gente vai ver a operação utilizando o E, tá? O E é aquele acento circunflexo, tá? Então, o que vai acontecer? Essa operação, ela só será verdadeira quando ambos os conectivos forem verdadeiros, tá? Então, vamos pensar aqui no E. Quando eu monto aqui a minha, né, o meu jogo a minha tabela verdade, né, com duas proposições, P e Q, o que acontece? A gente vai montar assim, ó, VB, FF, VF, VF. Então, essa proposição, ela só vai ser verdadeira quando ambos os conectivos forem verdadeiros, tá? Então, ela só vai ser verdadeira aqui. Em todos os outros, ela vai ser falsa, tá? Por exemplo, vamos supor o seguinte, lá na minha casa, né, tem eu e minha esposa, beleza? Aí vamos supor que eu fale para ela assim, amor, olha só, você vai sair, beleza? Quando você sair, eu vou arrumar a casa e vou tomar uma cerveja, tá? Então, quando eu uso o E, significa que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer as duas coisas, tá? Então, o que acontece? Esse P é de arrumar a casa, o Q é de beber uma cerveja. Então, P e Q está dizendo que eu vou arrumar a casa e vou tomar uma cerveja, beleza? Se eu arrumei a casa e tomei uma cerveja, aqui o meu conectivo é verdadeiro, né? Eu não estou mentindo para minha esposa. Mas o que acontece? Se eu arrumei a casa e não tomei a cerveja, então eu estou mentindo, tá? Acaba que minha sentença ela vai ser o quê? Vai ser falsa. Essa daqui é pior ainda, né? Não arrumei a casa, mas tomei uma cerveja. É falso, eu menti para minha esposa, tá? E se eu não fizer nenhuma das duas coisas, não arrumei a casa e também não bebi uma cerveja, significa que eu estou mentindo também, tá? Então, o E só vai ser verdadeiro, ó, quando as duas proposições forem verdadeiras. Caso contrário, aí esse meu conectivo, né, essa minha operação, ela vai ser falsa. Beleza? Isso aí, galera. A próxima operação agora que a gente vai ver é o OU, tá? Então, o E, repara que o E é o acento circunflexo, o OU vai ser o quê? Vai ser o contrário do acento, né? É só você lembrar que o U, né, é voltado para cima, então o OU vai ser o acento ali, só que voltado para cima, beleza? Então, repara o seguinte, que essa proposição, ela só será falsa, beleza? Quando ambas as proposições forem falsas também,
tá? Então vamos tentar montar aqui a nossa tabelinha, que ela vai ficar do seguinte, ó, V, V, F, F. Aqui, ó, V, F, V, F. Pronto, já montei aqui todas as possibilidades. Então, pelo que eu escrevi aqui, pela definição, ela só vai ser falsa quando ambas as proposições forem falsas. Então, ela só vai ser falsa nessa última daqui, tá? Em todas as outras, ela vai ser o quê? Verdadeira. Vamos pensar no exemplo aqui. Basicamente, eu vou usar o mesmo exemplo anterior, tá? Eu vou falar para minha esposa o seguinte, fala assim, amor, olha só, você vai sair de casa, tá? Então, quando você estiver fora, eu vou arrumar a casa ou vou tomar uma cerveja, tá? Então, antes eu tinha falado o quê? Que ia arrumar a casa e tomar uma cerveja, tá? Aqui agora não, agora já muda. Eu estou falando o quê? Que eu vou arrumar a casa ou tomar uma cerveja. Então, se é o ou, eu tenho que fazer uma das duas coisas, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Aqui, ó, eu arrumei a casa e tomei uma cerveja. Eu menti para ela? Se eu falei que ia fazer uma coisa ou outra, fiz as duas, então eu estou falando verdade, tá? Então, nesse caso, é verdadeira a minha sentença, tá? Aqui, arrumei a casa e não tomei uma cerveja. Mas como eu falei que ia fazer uma coisa ou outra, aqui, estou falando a verdade. E aqui, nesse caso aqui, é o que eu faço de verdade, tá? Não arrumei a casa, mas eu tomei uma cerveja. Em algum momento eu contei uma mentira? Não, né? Então, nesse caso, ó, a proposição é verdadeira, tá? Agora, no último caso, eu não arrumei a casa e nem tomei uma cerveja. Então, nesse caso aqui, ó, o pau quebra, né? Nossa sentença vai ser o quê? Vai ser uma sentença falsa, tá? Então, cuidado com essa ideia do e e do ou. O e tem que ser as duas coisas simultaneamente. Agora, o ou, qualquer uma das duas. Se uma das duas forem verdadeiras, pode ser qualquer uma, tá? Nossa sentença é verdadeira. Só vai ser falsa nesse caso aqui se as duas proposições elas forem falsas. Tranquilo? Isso aí, galera. Agora a gente vai ver a quarta operação, que é o se então, que é a setinha que só está indo, tá? Então, essa operação só será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, tá? Então, essa daqui a gente tem que trabalhar com calma, porque inicialmente a ideia dela não está muito bem amarrada, tá? Vocês vão entender já o motivo. Só que antes da gente ver o exemplo, vamos montar a nossa tabelinha verdade, tá? Então, ó, o que acontece? Para montar essa tabela, eu vou colocar aqui, VV, FF, VF, VF, beleza? Então, aqui, ó, o que eu disse? Eu disse que ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, ela só vai ser falsa aqui, ó. Caso contrário, ela vai ser verdadeira em todas, beleza? Agora, vamos ver um exemplo para a gente conseguir entender essa tabelinha verdade aqui, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Se Bruno passar no concurso, então comprará um carro. Então, isso daqui é o clássico P, então, que. Ou se P, então, que. Se Bruno passar no concurso, então comprará um carro. Aí, beleza. Bruno comprou um carro. Então, o que a gente pode afirmar? Pode afirmar que Bruno passou no concurso? Bruno não passou no concurso? Pode ter passado ou não no concurso? Vamos analisar, então. Aqui, ó, essa daqui é o seguinte. Ó, Bruno passou no concurso e comprou o carro, né? Verdadeiro com verdadeiro. Isso daqui é verdadeiro. Só que o que acontece? Se Bruno passar no concurso e não comprar o carro, então ele vai estar mentindo, né? Porque se ele falou que se passar vai comprar um carro, então se ele passou e não comprou o carro, ele está mentindo. Só que quando eu falo isso, eu não afirmo nada se não passar no concurso. Deu para entender essa ideia? Então, por exemplo, quando ele não passa no concurso, a gente não pode afirmar nada. A gente só pode afirmar se Bruno passar no concurso. Então, esse conectivo, ele não está muito bem amarrado. Então, ele só está amarrado se o quê? Se Bruno passar no concurso. Se ele não passar, a gente não pode afirmar nada, tá? Então, por exemplo, aqui Bruno não passou no concurso.
mas ele pode comprar o carro, né? Ele pode ter lá o dinheirinho dele guardado e comprar o carro, né? Não tem problema. Que aqui eu continuo falando o quê? Falando a verdade. Já que eu só falei o quê? Se tivesse passado no concurso. Aqui, Bruno não passou no concurso e não comprou o carro. É uma opção, né? Ele preferiu ficar com o dinheirinho guardado, então aqui ele está falando a verdade. Então tem que tomar cuidado com esse conectivo, porque ele só está falando o quê? Quando passa no concurso. Quando ele não passa no concurso, ele pode comprar ou não o carro, que a sentença, né, continua sendo o quê? Verdadeira. Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Bruno ele pode ter passado no concurso ou não, tá bom? Então, esse conectivo C, então, ele não está muito bem amarrado, né? Essa proposição, beleza?